Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai comentar aí sobre a fase final do Paulistão. A gente já tem aí definidos os resultados, os 4 grandes aí principais, mais os clubes que estão na Série A se classificaram. Vamos dar uma olhadinha nesse resultado e vamos comentar um pouco também a perspectiva aí de semifinal, de final. Lembrando que o Palmeiras é o atual campeão, na verdade tricampeão, né? Ganhou dos últimos 3 anos aí, já tem um certo tempo aí de domínio aí do Palmeiras, mas a gente está vendo que os outros clubes aí de São Paulo estão se organizando, estão evoluindo aí, e acredito que esse ano será um ano que vai ter uma disputa ali um pouco mais intensa do que a gente viu nos últimos anos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, já vamos direto aqui, dar uma olhada nessa tabela aqui, e aí a classificação ficou o seguinte, né? No grupo A, o Corinthians se classificou em primeiro, já estava ali tranquilo, no último jogo jogou contra o Guarani, parece que empatou, né? 2-2, mas já estava ali classificado, então foi bem tranquilo, né? O Corinthians ficou em primeiro, o Mirassol ficou em segundo. O Mirassol que enfrentou o Palmeiras precisava da vitória para se classificar, conseguiu essa vitória lá no finalzinho. Então, do grupo A, Corinthians e Mirassol classificado, essa será o confronto aí dessa fase de quartas de final, né? E será jogo único e comando de quem ficou primeiro ali no grupo. Então, no caso aqui, comando do Corinthians, né? Corinthians e Mirassol, mando do Corinthians. Acho que o momento que vive o Corinthians, vive um bom momento, né? Com o apoio da sua torcida jogando em casa, é favorito para chegar nessa semifinal. Bom, no grupo B, depois de começar ali meio tropeçando, de forma bem complicada, o Santos conseguiu ali, depois que o Neymar chegou, dar uma organizada no time. Ainda não tem aquele timaço, mas é um time que está se organizando, um time melhor do que o do ano passado, joga muito mais ofensivo. Várias peças chegaram, Tassiano, Soteldo, o próprio Neymar, bom jogador. Os jogadores ali do Cruzeiro, né, o Zé Ivaldo, Barreal, que lá no Cruzeiro foram dispensados, lá no Santos estão servindo, está funcionando. O Santos conseguiu vencer o último jogo 3-0, se classificou com tranquilidade, ficou em primeiro do grupo. E aí vai enfrentar o Bragantino, que também se classificou, ficou em segundo do grupo, né? No último jogo aí o Bragantino venceu por 2-0 a Ponte Preta, né? Para conseguir ali a classificação, né? Mas já estava ali praticamente classificado também, né? Bom, aí a gente tem aí o grupo C. O São Paulo se classificou em primeiro e o Novo Horizontino se classificou em segundo. O São Paulo está vivendo um momento ali um pouco conturbado. Eu até fiz um vídeo aqui dizendo que eu enxergo uma evolução do São Paulo. Ao meu modo de ver, a gente vê que o time está jogando bem ali, conseguir os resultados, né? E estava fazendo ali o que tinha que ser feito. Mas parece que tem um desgaste ali interno, isso ainda não foi colocado abertamente na imprensa, mas se comenta muito em relação a isso, que parece que o Zubeldia tem um certo desgaste ali com os jogadores, nem todos os jogadores gostam dele, e tem uma outra situação no São Paulo também, que não é oficial, mas se fala muito ali na imprensa, né, com as fontes de jornalistas que acompanham ali o dia a dia do São Paulo, que o clube tem uma dívida muito alta e existem salários atrasados ali no clube, né? Então, quando se cria esse clima, realmente é algo que fica ali difícil, né? A pessoa vai ficar ali trabalhando sem receber, isso gera um certo desgaste entre os jogadores. E também teve a questão da chegada do Oscar, né? E como contratou um cara que vai receber um salário tão alto, sendo que tem jogadores ali no elenco que não estão com salário em dia. Então isso aí ficou um clima esquisito. O São Paulo então é uma certa incógnita. Na minha opinião, tem um elenco muito bom, né? Se conseguir equalizar essa questão aí das dívidas, né, com os jogadores principalmente, né, o salário, eu acho que tem perspectiva de avançar na temporada. Mas assim, essa situação do São Paulo é um pouco preocupante, que a gente vê que é sempre a mesma perspectiva. A gente já viu esse filme em outros clubes, né? Isso já aconteceu no Cruzeiro, às vezes
contrata vários jogadores, né? Aquela perspectiva que tem uma mudança de chave, de que venha ventos bons, mas infelizmente as coisas não vão acontecer assim, sem um certo planejamento, né? Sem um certo plantio, né? Adubação para depois chegar numa colheita, né? A coisa realmente não vai acontecer assim da noite para o dia. Então é preocupante a situação do São Paulo, já que a dívida deles parece que é uma dívida muito alta, né? Mas aí a perspectiva para o Campeonato Paulista, eu acho que tem chance de passar pelo Novo Horizontino, é um jogo difícil. Novo Horizontino é um clube que fez, pelo segundo ano consecutivo, uma boa Série B, tinha tudo para subir, não subiu na última rodada, no detalhe ali, faltou pouco para subir para a Série A. Então, assim, é um time muito qualificado, é um time que vai disputar com o São Paulo de igual para igual, então vai ser um jogo difícil. A vantagem é que o São Paulo vai decidir lá no Morumbi, né, nesse jogo único. Então, isso aí acho que vai pesar para o lado do São Paulo, coloco o São Paulo aí como favorito. Bom, e para a gente encerrar aqui no grupo B, o São Bernardo se classificou em primeiro e o Palmeiras se classificou em segundo. Talvez esse grupo tenha sido o grupo com a disputa mais acirrada, né? E o Palmeiras ali conseguiu a classificação ali no último momento, no último jogo ali, né? E foi no finalzinho do jogo realmente, né? Eles fizeram um jogo contra o Mirassol já estava ali classificado, mas mesmo assim fez um jogo muito duro lá contra o Palmeiras, um jogo muito difícil. E o Palmeiras conseguiu a vitória lá no finalzinho realmente do jogo, né, fazendo 3-2 e garantindo aí a segunda colocação do grupo. O São Bernardo está em primeiro, então quem vai decidir em casa será o São Bernardo. Isso pode ser um fator um pouco dificultador para o Palmeiras, mas essa equipe do Abel Ferreira, ao longo do tempo, a gente tem acompanhado e visto que eles têm uma resiliência muito grande, né? Conseguem ali reverter situações. O próprio jogo de hoje, né, contra o Mirassol foi uma situação dessa, onde conseguiram reverter uma situação ali. Então, eu coloco o Palmeiras como favorito, né? E ainda é o atual tricampeão, né? Então, acho que tem grandes chances de avançar. Bom, seguindo aqui essa lógica aqui que a gente está falando, né, seria aí Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras na semifinal, né? Pode ser que dê alguma coisa aí diferente aí no meio do caminho, mas vejo essas equipes aí como favoritas, né? Talvez o Santos ali tenha um jogo difícil com o Bragantino, que também não está numa grande fase ali também, né? Passou por momentos ruins, né? Durante a competição, técnico questionado, mas com a presença do Neymar ali, eu acho que fica tudo mais fácil, né? E é um cara que sempre pode decidir, sempre pode fazer ali a diferença. Bom, então era isso as minhas impressões aí sobre essa quarta de final do Campeonato Paulista 2025. Deixa aqui nos comentários sua opinião, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.